Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix. Lá você compra com qualidade, produto de verdade, com preço bem abaixo da concorrência. Você dispõe de um amplo e moderno estacionamento. Tudo isso fazem do Araújo mais que um simples supermercado. É um ponto de encontro de pessoas de bom gosto. Duvido que você vá ao Araújo sem encontrar lá um colega de trabalho, um colega de pelada no final de semana, uma amiga que você encontra, você que é mulher, no final de semana no salão de beleza, tá? Um colega de pelada, colega de aula, um colega de trabalho, sabe por quê? Porque assim como você, ele também é uma pessoa de bom gosto, gosta de fazer economia todo dia. Legal? Temos também o apoio do Nando Cabeleireiros, que continua fazendo a cabeça de homens e mulheres, crianças e adultos, na rua Isaura Parente, esquina com Manuel Barata, no bairro Bosque, e também do grupo Dalcar Autopeças e Dalcar Retífica de Motores no Bosque, a Dalcar no Bosque e a Retífica de Motores no 2º Distrito, na Boulevard Augusto Monteiro. Como eu falei agora há pouco, na virada do bloco, eu tenho o prazer de conversar agora com o assessor da presidência da Federação do Comércio do Estado do Acre, a FEComércio, meu amigo Egídio Garô. Seja bem-vindo. Olá, como é que Tudo bem? Muito obrigado pela visita. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Egídio, nós estamos aí praticamente contagem regressiva, final do ano, Natal. A gente sabe que no final do ano, mesmo em crise, as pessoas têm um dinheirinho a mais para comprar, né? Na sua opinião, qual o estudo que vocês fizeram com relação ao impacto positivo do 13º nas compras agora de Natal e fim de ano? Sim, na verdade, esse é o momento mais esperado para o comércio de uma maneira geral. É a data mais significativa daquele calendário que nós temos do comércio aí ao longo do ano. Então essa é a mais importante, a mais relevante. Então para isso aí se espera com ansiedade e vocês já vão definindo estratégias aí ao longo de todo o 2º semestre para poder atender essa demanda agora que vem aí. Então a perspectiva é muito boa e espera-se com a injeção desses recursos do 13º salário. Então veja interessante, nós temos aí pouco mais de 330 milhões de reais que devem ser injetados na economia agora para esse mês, o que deve aquecer substancialmente a economia do comércio acreano. Com relação aos chamados empregos temporários, né? Você acha que pode ser também uma saída para parte da crise? É uma situação interessante. Então, nós temos dados, nós nos embasamos muito no que a Confederação do Comércio, Confederação Nacional do Comércio, ela divulga, ela trabalha no seu departamento de estatística e isso aí serve de base para todas as federações, em todas as unidades da federação. A Confederação, então, ela tem estimado que haverá uma redução significativa no número de empregos temporários e por conta de todos esses fenômenos que nós temos observado, isso é óbvio, vem desde o ano passado. Não é desejado, mas já era esperado. Já era esperado, até porque o ano passado, em meados, nós já tivemos alguns toquezinhos assim, sutis de que haveria alguma mudança substancial. Naquela ocasião, em meados do ano passado, nós tivemos ali uma pequena elevação do dólar, uma desvalorização do real, consequentemente, na sequência, um pequeno aumento na inflação e aquilo veio tomando monta ao longo do semestre passado, último semestre do ano passado, e óbvio, não com tanta intensidade. Depois o ajuste fiscal acabou interferindo de uma maneira muito pesada dentro dessa situação por conta dessa crise que nós vivemos no momento, que vamos entender também que ela não seria ainda uma crise econômica, mas uma crise política, uma crise moral, não crise econômica, né? Mas interferiu de certa forma, uma taxa Selic extremamente elevada, 14,25%, estima-se que haverá uma retração do PIB nesse ano também para o ano que vem. A Confederação Nacional do Comércio ali definiu uma situação tal, fazendo uma projeção do volume de vendas aqui para esse ano, precisou rever essa revisão, aumentou um pouco mais ali, tornou um pouco mais negativa a situação. Isso não quer dizer também que não haverá atividade de comércio de varejo, óbvio, haverá. Então, estima-se um faturamento de pouco mais de 30 bilhões de reais no país inteiro com as vendas aí, né, no comércio varejista. Então, essa situação toda ela vem interferindo na expectativa de geração de emprego, geração de renda, principalmente no que tange ao trabalho temporário, né, que é uma coisa que acontece aí sempre de uma maneira costumeira, com mais intensidade no final do ano. Isso acontece naturalmente em todos os meses do ano, o trabalho temporário, mas agora especificamente mais por conta das festas natalinas. Também por dados da Confederação Nacional do Comércio e dos dados que a Federação do Comércio, que através do Instituto FEComércio de Pesquisa, o IFEPAC, tem trabalhado, aí aponta que haverá uma redução, sim, no volume de contratação de trabalho temporário, mas em comparação com o ano anterior, mas haverá. A CNC divulga que alguns itens, alguns setores da economia são os mais impulsionadores dessa contratação. Não é? Então seriam os supermercados, não é? Os hipermercados e a parte do comércio que trata de itens de uso pessoal, não é? E móveis eletrodomésticos deve também
ter um pouquinho mais de contratação aí para esse final de ano. O Instituto Fé Comércio continua firme e forte? Continua firme e forte, discutindo as questões, pesquisando, sempre orientando, o objetivo dessa pesquisa é sempre apresentar ao empresário do comércio a tendência ou um determinado momento para que ele efetivamente possa ali tomar suas estratégias de direcionar o seu negócio e torná-lo perene aí, né, com bastante tempo de vida. Depois, antes do Natal, eu vou trazer aqui, se Deus quiser, o doutor Leandro Domingos, que é o presidente da Fé Comércio, e a gente vai falar com mais detalhes. Mas eu queria, mesmo que de forma superficial, você falasse algo sobre aquela luta lá do sistema S, para escapar então do pacote anunciado pela presidente Dilma, que o governo federal tem uma intenção clara de extinguir tudo isso. Parece que o que está dando certo quer acabar, não entendi por quê. Na verdade, isso é uma coisa que vem de longa data, não é? Então, o ex-ministro Haddad da Educação, naquela ocasião, ele já tinha soltado ali um projeto também, no sentido de apropriar-se de 30% desses recursos que são destinados ao Sistema S, que, diga-se de passagem, não entram nas contas públicas, portanto, ele não tem natureza tributária, simplesmente é uma contribuição que o empresário faz sobre a sua folha de pagamento e que é desde a origem de todo o Sistema S, aí há quase 70 anos, não é? Sesc, Senac, Senai, enfim. Ao contrário do que muita gente pensa, não é bancado pelo governo federal, ao contrário, é bancado pelo próprio empresariado. Exatamente, é o empresário que banca, ele recolhe 2,5%, 3% da sua folha de pagamento, isso é direcionado, é centralizado à Receita Federal e INSS, né? Da Previdência, para que ele possa depois ser distribuído para todas as unidades do Sistema S para atuar, exercer uma função que o Estado, por vezes, não consegue atingir com tanta amplitude. Então, no caso do Senac, nós temos ali as questões relacionadas com educação, qualificação profissional, não é? Então, isso é um assunto muito importante de cunho social, inclusive. A responsabilidade social do sistema é muito grande. Da mesma forma que nós temos o Senai formando mão de obra, qualificando mão de obra. Então, o sistema, de uma maneira geral, é beneficiado mais com a contribuição do empresário sobre a sua folha de pagamento. Então, isso não é um dinheiro público, de tal forma que seria ininteligível a apropriação desses 30% de uma maneira incisiva, como essa que foi proposta. Mas o sistema, todos os sistemas que compõem os S's da vida, eles estão conversando, estão numa conversa muito intensa com o governo federal, de tal forma que possam contribuir ainda mais com o desenvolvimento, a qualificação, o crescimento do lazer, do entretenimento, da saúde do trabalhador, da sua qualificação profissional e da sua perspectiva de ter um bom emprego, uma boa renda no futuro. Vocês na Fé Comércio mantêm uma linha direta com os comerciantes de um modo geral, os empresários do comércio, e mais do que isso, tem uma pesquisa científica que mede, por exemplo, a expectativa, né, o grau de expectativa dos comerciantes em determinadas épocas do ano, como você falou, sendo a principal o Natal, não por ser a mais importante em si, mas é porque no Natal tem o 13º, então, claro, que aí junta uma coisa a outra, embora, né, a gente tem que admitir que por muito tempo, faz anos que mercantilizaram a data, né? Sim. O que é mais importante no Natal, infelizmente, não é mais a imagem de Cristo vivo, mas sim a bolinha de Natal, a árvore de Natal, o panetone já se tornou mais importante. Onde nós chegamos? Mas mesmo assim, Egídio, qual é a expectativa que vocês estão sentindo dos comerciantes em relação ao movimento do final do ano? Na verdade, a expectativa ela é sempre positiva e intensa. O comércio ele tem uma característica distinta de outros setores da economia. Já vista que é o que mais emprega no país, já vista que é o que mais contribui com a economia. A nossa região continua sendo a grande força econômica. Continua sendo a grande força econômica. Em outras regiões, talvez empate com a indústria, mas aqui o comércio... Talvez nos grandes centros urbanos, mesmo assim, talvez o comércio todo ele não consiga... A capacidade industrial não consegue ser distribuída na rede do comércio. Até porque quem industrializa tem que comercializar. Exatamente. Então é inevitável, não é uma coisa ligada à outra. Como diria o nosso amigo Tião Carreiro, falecido, uma coisa puxa a outra. Então a perspectiva desse aspecto é interessante, porque eles entendem a dimensão toda do comércio. Então, o que se espera é que haja, sim, uma data extremamente comemorativa, festiva e com bons resultados para o comércio, que possa atender tanto o comércio quanto a necessidade dos consumidores. Isso é um ponto interessante, até porque nesse ano, diferentemente dos outros, nós não esperamos que o comércio invista de uma maneira mais intensa em estoques. Provavelmente ele formará um estoque menor, por conta desses momentos passados, ele deve ter sofrido um pouquinho ali uma restrição nos seus estoques para minimizar o impacto desses custos na formação de preços. Consequentemente, deve ter utilizado um pouco do seu capital de giro também para poder liquidar as suas dívidas, especificamente com os fornecedores, que são aqueles que alimentam o comércio. Então, teoricamente, os estoques estão menores,
nessa época do ano, mas isso não quer dizer que os preços serão maiores. Não, os preços se tornam estáveis de uma maneira interessante. Alguns itens ou outros, em função da demanda, em função das contingências, devem apresentar uma pequena elevação no preço, se tornar um pouquinho mais caro, mas nada que não seja acessível ao consumidor dentro do seu anseio de consumir ou de presentear, apesar de que o consumo excessivo nesse momento deve ser observado com muita prudência, por conta da geração desses índices inflacionários que tendem a elevar-se. Certamente. Para encerrar, Egídio, como é que a FEComércio vê essas promoções, sobretudo agora que a gente importou dos americanos, né? As famosas promoções aí dentro da Black Friday? Na verdade, muita gente chama que é Black Fraud, e não Friday. E aí? São datas estipuladas aí com uma outra opção, efetivamente, de negócio. Principalmente no que tange à renovação dos estoques. Veja, nós estamos muito próximos ao Natal, então é sempre importante renovar estoques. Mas isso aí, o empresário do comércio, ele tem que entender, ou o consumidor, ele tem que entender também que nem sempre, efetivamente, aquilo se torna uma promoção, simplesmente se aproveitam de um dia e criam uma situação tal, mas os preços continuam sendo os mesmos, não é? Mas o consumidor também, por outro lado, ele é esperto, o empresário do comércio também, ele entende a realidade, ele entende a situação. Nós temos aqui no Acre exemplo muito claro disso aqui. Os empresários do comércio, eles são extremamente sensatos e equilibrados, eles se preocupam com o seu consumidor, com o seu cliente. É uma verdade. Ele se preocupa com o endividamento, ele evita criar situações, principalmente nos últimos tempos, que incentivem o endividamento do consumidor. Porque eles entendem que o endividamento pode se tornar um inadimplemento um pouquinho mais à frente. Para eles também acaba, né? Que para eles é ruim, porque eles podem atingir a cota de venda, mas não tem a receita da venda, né, dentro do seu caixa. O que é importante, Egídio, é que o consumidor leve em conta 3 fatores básicos, né? O preço, o valor e a importância disso para ele, né? Não é só porque está barato, mas é importante comprar agora? Isso também, né? Pois é, isso é uma coisa importante. O consumidor, ele tem 2 características que são extremamente interessantes, né? A primeira, ele não tem aquela visão temporal, ele não consegue dimensionar o tempo, isso é ruim por conta do endividamento, claro, não é? E comprar por compulsão. Então, a compulsão não é um bom sinal, não é um bom equilíbrio naquele momento, principalmente no que diz respeito às finanças pessoais, que devem ser planejadas também, elas devem estar ali bem administradas. Não gastar além da conta, procurar cumprir ou manter dentro do seu orçamento, pelo menos o comprometimento de 30% da sua renda mensal familiar. Então, entender também que o aspecto temporal, na visão do consumidor, é distinta. Então, veja, se nós temos aí uma promoção criada em qualquer estabelecimento comercial, que diga assim, olha, você pode começar a pagar daqui a 90 dias. Na mente do consumidor, 90 dias são 2 anos. Vai demorar para passar. Então, na cabeça dele, diz assim, eu tenho as minhas dívidas, eu vou conseguir quitá-las até lá. Só que depois que ele compra, parecem ser 9 dias. São 9 dias, exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, não é? Comprar, não deixar de comprar, não ter medo de comprar, não é? Porque isso aí gira a compra, cada consumidor que vai a um estabelecimento fazer a sua compra, automaticamente ele está gerando riqueza, ele está gerando emprego, ele está gerando renda, ele está gerando a contribuição social que o empresário está contribuindo com o Sistema S para qualificação, para lazer e entretenimento, enfim. Então é um bom momento, é uma boa situação, mas tem que ser com bastante consciência e evitar os atropelos ou aquela ansiedade de adquirir um bem. Se não pode ter hoje, aguarde um pouquinho, capitalize um pouquinho mais e compre daqui 2 meses, o produto vai continuar existindo. Com certeza. Conversei aqui com o Egídio Garó, assessor da presidência da FEComércio, foi um prazer. Prazer foi meu, muito obrigado. E pode contar com a Federação do Comércio quando precisarem. Um forte abraço ao doutor Leandro Domingos. Depois do intervalo, não. O programa de hoje fica por aqui, né? A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você. Como sempre, no primeiro bloco, o bloco de entrevista, aliás, de notícias, para você ficar bem informado sobre o que acontece no nosso estado, de um modo geral, né? Na capital e no interior. Então, todos uma boa noite, bons sonhos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!